Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Olha, se você quiser nos acompanhar, vá lá no YouTube, coloque assim: Gotas de Sabedoria Oficial. Para se certificar, você pode colocar Gota de Sabedoria Oficial, bota Pastor Hermes Júnior, tá bom? Se você quiser receber no seu telefone, através do nosso sistema, graças a Deus nós já fizemos a alteração. Podemos cadastrar mais pessoas. Você pode ir no 71991104217. Você também pode baixar o aplicativo do Gota de Sabedoria na loja do Google Play. E há também uma página chamada Gotas de Sabedoria. Você pode digitar também no Google, tá bom? Nós estamos falando esses dias sobre a boca. Como é impressionante, é isso ninguém vai discutir. Como nós perdemos a oportunidade em alguns momentos de ficar calados, né? Às vezes nós perdemos a oportunidade de não falar, porque falar é bom demais. A comunicação é extraordinária. Mas às vezes uma fala pode causar um problema enorme. Então, o sistema de segurança para meus lábios, que eu estou dando esse título, hoje eu vou encerrar a gota, mas aquelas três que ficaram pendentes, elas vão para o YouTube e eu vou também tentar mandar pelo sistema. Vejam bem, falar, como eu disse há pouco instante, é bom, mas o próprio Tiago é um meio-irmão de Jesus. Se você for ler o livro de Tiago, é extraordinário. É muito fácil de encontrar o livro de Tiago, que você vai no final da Bíblia, em Apocalipse. Aí vem Judas, terceira, segunda, primeira de João, segunda, primeira de Pedro, e vem logo o livro de Tiago. É extraordinário esse livro, eu gosto muito dele. Como toda a Bíblia, né? Mas Tiago diz assim, que o ser humano ele precisa estar pronto para ouvir. E ele precisa ser mais lento, tardio no falar e tardio também no se irar. Então, para entender esse processo da fala, da boa escuta, é importante entender também que a Bíblia faz essas recomendações porque a Bíblia, ela é o livro, o manual, a fé que eu preciso ter. A Bíblia é a voz de Deus para minha consciência. Então, eu costumo dizer que a Bíblia, por conhecer o ser humano, ele já faz alguns alertas. Então, o ser humano foi criado por Deus e Deus sabe que o ser humano tem dificuldades. Deus lembra que nós somos pó. Ele tem dificuldade no falar, ele tem dificuldade em como falar. Então a Bíblia faz esses alertas. Por quê? Nós temos a liberdade para usar a boca. E alguns, infelizmente, eles usam pessimamente essa liberdade. Isso é o uso diário, cotidiano. Mas há também momentos, vultos. Eu posso ser uma pessoa sem muito controle, sem muita habilidade com as palavras em toda a minha vida. Geralmente é assim. Quando uma pessoa não busca tratamento e ajuda, ele cria muitos problemas. Mas eu posso também ter rompantes, momentos. Então, tanto um caso quanto o outro precisa de ajuste. Aquela esposa que chega cansada do trabalho e tem um marido que acha que o papel é só dela de cuidar das coisas em casa. Aquela mãe que fala com as filhas, com os filhos, e ela não entende que às vezes o muito falar acumula irritação. E às vezes é melhor ouvir e perguntar, filho, você quer me falar alguma coisa? Então, nós precisamos admitir que às vezes usamos erroneamente as falas. Então, nós estamos lendo o Salmo 141, verso 3, quando o salmista Davi ele diz: Senhor, coloca a guarda na minha boca. É como se Davi estivesse dizendo o seguinte: coloca um cadeado na minha boca. Então ele faz esse pedido: coloca a guarda na minha boca, coloca sentinela à porta dos meus lábios. Só para você ter ideia, o pensamento de Davi é mais ou menos assim: protege os meus lábios com alguém de fora, um guarda bem armado, mais ou menos assim, e um sentinela é alguém que esteja vigiando. É como se fosse uma voz para nossa consciência. Você vai falar alguma coisa e aí esse sentinela diz: calma, não faça isso. Então, eu e você, nós precisamos desse domínio próprio para os lábios. Então, que essa série pequena, claro, mas que possa te ajudar a ser mais habilidoso com as palavras, a ser mais cauteloso e cautelosa com as palavras, a ser mais sábio com as palavras. Por quê? Eu preciso discernir que a movimentação da minha mente
A movimentação do meu cérebro não pode ser a mesma movimentação dos meus lábios. Eu não posso me movimentar com os lábios, falar no mesmo ritmo das minhas emoções. Imagine uma pessoa muito irritada. Se ela for falar na irritação, vai ferir. Imagine uma pessoa muito magoada. Se ela for falar nesse momento das mágoas, ela vai magoar. Então, geralmente, eu dou esse conselho para as pessoas que estão vivendo problemas, discussões. Não movimente os seus lábios de acordo com a movimentação do seu cérebro. Um cérebro muito acelerado, quer falar muito, ele pode perder a capacidade do entendimento da relação. Então, não movimente seus lábios de acordo com o seu cérebro, não movimente seus lábios de acordo com as suas emoções, com seus pensamentos. Não pense de jeito nenhum, nunca. Nunca pense, estruture um pensamento, uma resposta enquanto alguém fala. Está conversando com alguém, uma das maneiras que eu tenho de domar os meus lábios é refletir no que a pessoa está falando, dar a minha atenção àquela pessoa e não ficar formulando respostas. Então, é preciso uma boa escuta para isso e muito cuidado com as suas vozes interiores. Nós temos vozes no nosso interior, vozes que gritam, que falam, e essas vozes, elas são às vezes incompreensivas, inadministráveis. Mas quando eu tenho Jesus na minha vida, eu digo, Deus, assim como Davi entendeu que ele tinha limitações e que as limitações de Davi geravam nele algumas crenças que destruíam os relacionamentos dele, que causavam alguns problemas para ele. Para vocês terem ideia, não dá tempo de falar, mas Davi foi, talvez na história da Bíblia, um dos piores personagens em relação à família. E a gente entende que boa parte disso, e a gente não vê com muita facilidade, Davi ouvindo os seus filhos. E olha que Davi foi um homem de Deus, um amado de Deus. Davi tinha uma capacidade de arrependimento, de renúncia enorme, mas ninguém é perfeito, tá bom? Então que o Espírito Santo dome o seu coração, dome a sua língua, a sua mente, e que você seja um canal de bênção com as palavras. Toda vez que você abrir a boca, que seja um processo de domínio próprio e que a sua boca seja sempre usada para abençoar e não para amaldiçoar. Pai, muito obrigado pelas pessoas que escutam essa gota. Eu abençoo essa moça, esse moço, não em mim mesmo, não por mim mesmo, mas em Cristo e por Cristo, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, meus queridos. Uma boa semana. Fica na paz.